Você já parou para se perguntar por que alguns foguetes gigantescos exigem dias de preparação minuciosa antes do lançamento, enquanto outros podem disparar para o espaço em meros segundos? Olá, apaixonados por ciência! Aqui é a analista nova do canal Mistérios da Ciência. Hoje, vamos explorar o pesadelo absoluto para qualquer sistema de defesa aérea moderno ao redor do mundo. Imagine um ataque de precisão letal que não concede absolutamente nenhum tempo de alerta para o inimigo se preparar. Pense em um míssil balístico intercontinental colossal, escondido profundamente sob a terra. Historicamente, abastecer um monstro desses com combustível líquido levaria horas. Um processo altamente visível e facilmente detectável por satélites espiões em órbita. Mas e se esse mesmo míssil pudesse ser lançado das profundezas de um complexo subterrâneo a 500 metros de profundidade, em menos de 3 segundos após o acionamento do botão? Esse é o verdadeiro terror estratégico proporcionado pela física dos combustíveis sólidos e pela engenharia de instalações subterrâneas de altíssima complexidade que vamos desvendar neste episódio. Muitos subestimam a tecnologia militar de nações em desenvolvimento. No entanto, em termos de física pura, o que se conseguiu alcançar dentro dessas instalações subterrâneas é uma verdadeira obra-prima da engenharia. Trata-se de um sistema de armas que combina termodinâmica avançada, dinâmica de fluidos extremamente complexa e ciência dos materiais de última geração em um só. Para compreendermos essa maravilha letal, vamos começar pelos fundamentos da evolução dos foguetes. Historicamente, a corrida espacial e os primeiros mísseis balísticos dependiam quase exclusivamente de propelentes líquidos. Esse sistema clássico utiliza dois tanques gigantescos e completamente separados, um compartimento exclusivo para o combustível e outro para o oxidante. Esses dois líquidos pedem implacavelmente para dentro de uma câmara de combustão para gerar um empuxo colossal, exatamente como o mundo testemunhou no icônico foguete Saturno V. O combustível líquido é, sem dúvida, incrivelmente poderoso e altamente eficiente em termos de propulsão, mas carrega consigo uma fraqueza tática fatal que o torna obsoleto na guerra moderna. Esses produtos químicos líquidos são extremamente corrosivos, tóxicos e inerentemente instáveis. Você simplesmente não pode armazená-los dentro do corpo de um míssil por meses a fio. O míssil deve permanecer vazio nos silos, e o processo de abastecimento de última hora cria uma enorme janela de vulnerabilidade, permitindo que a força aérea inimiga lance um ataque preventivo. É exatamente aqui que os propelentes sólidos entram em cena para alterar completamente o paradigma da guerra moderna. Em vez de líquidos altamente voláteis sendo bombeados através de válvulas complexas, o combustível sólido é uma mistura de produtos químicos precisos que são moldados e curados em um único e maciço bloco sólido, integrado diretamente na estrutura do míssil. A grande vantagem tática é que esse míssil pode ser armazenado em um estado de prontidão imediata para disparo durante muitos anos, sem sofrer qualquer tipo de degradação química interna. Isso possibilita um tempo de reação quase instantâneo, tornando as preparações de lançamento praticamente impossíveis de serem antecipadas ou interrompidas por forças militares adversárias. Vamos agora dissecar meticulosamente a intrincada anatomia química desse bloco de energia aterrorizante. O primeiro componente fundamental é o aglutinante. Na engenharia moderna, utiliza-se frequentemente um polímero sintético conhecido como HTPB ou polibutadieno hidroxilado. Esse material possui uma textura emborrachada, elástica e incrivelmente resistente a deformações. A função principal do HTPB é atuar como uma matriz estrutural, ligando todos os outros pós-químicos para garantir que o bloco não se estilhasse ou rache sob a força gravitacional extrema e a vibração violenta durante o lançamento. O segundo componente vital é o próprio combustível principal, que nesse sistema de alta performance geralmente se apresenta como pó de alumínio puro. O alumínio é um material de escolha devido à sua densidade de energia incrivelmente alta. Quando inflamadas, as partículas microscópicas de alumínio liberam uma quantidade colossal de calor, aumentando dramaticamente a temperatura e a velocidade dos gases de exaustão. Em termos termodinâmicos, essa reação térmica extrema é o que gera a força de empuxo massiva para o foguete. No entanto, como sabemos, o fogo precisa de oxigênio para queimar, e no vácuo implacável do espaço sideral não existe ar atmosférico. Portanto, o terceiro componente desta mistura é absolutamente crucial: o oxidante.
Cristais de perclorato de amônio são adicionados estrategicamente à matriz. Quando aquecido, este composto se decompõe de maneira violenta e quase instantânea. Essa decomposição brutal libera enormes volumes de gás oxigênio diretamente no coração da matriz de combustível em combustão. Esses três ingredientes, a borracha HTPB, o pó de alumínio e o perclorato de amônio, são misturados em uma massa espessa, semelhante a uma pasta gigante, que é então despejada cuidadosamente no invólucro do míssil e aquecida até endurecer totalmente. Esse processo de mistura em grande escala é considerado um verdadeiro pesadelo para a engenharia industrial. A razão é simples: uma única faísca de eletricidade estática microscópica durante o procedimento pode desencadear uma detonação catastrófica com poder suficiente para vaporizar instantaneamente toda a instalação de fabricação e todos os engenheiros presentes no local. Agora, adentramos o aspecto mais brilhante e genial da física aplicada nesse sistema: a geometria da combustão. Se você simplesmente moldar esse combustível sólido em um cilindro perfeito e contínuo, sem nenhum espaço vazio interno, ele queimará de baixo para cima de maneira lenta e progressiva, comportando-se exatamente como o pavio de uma vela gigante dentro do foguete. Uma queima linear e plana como essa jamais produziria um volume de gás de exaustão rápido e massivo o suficiente para levantar um míssil balístico pesando dezenas de toneladas da plataforma de lançamento. Para contornar esse desafio crítico da taxa de queima, os engenheiros aeroespaciais não criam o bloco de combustível como uma massa sólida e ininterrupta em sua totalidade. Em vez disso, eles projetam uma cavidade longa e oca bem no centro do bloco, estendendo-se do topo até a base do míssil. Com essa cavidade estrutural, o fogo incendeia simultaneamente toda a superfície da parede interna do cilindro. Isso cria instantaneamente uma área de combustão incrivelmente vasta, gerando uma quantidade de gás de exaustão absolutamente monstruosa. Mas aqui nos deparamos com um problema matemático diabólico. Se essa cavidade central tiver o formato de um círculo simples, à medida que o combustível queima radialmente para fora, o diâmetro do buraco aumenta continuamente. De acordo com as leis fundamentais da geometria espacial, a área de superfície de um cilindro em expansão continuará a crescer de forma ininterrupta. Isso significa, na prática, que a quantidade de material propelente consumido a cada segundo aumentará exponencialmente ao longo do tempo. Esse aumento descontrolado da área de superfície resultará num pico de empuxo completamente caótico. A pressão interna no invólucro do míssil subirá de forma drástica, ultrapassando facilmente os limites de tolerância do material. Como consequência direta dessa pressão insuportável, o míssil explodiria em milhares de pedaços no ar muito antes de atingir as camadas superiores da atmosfera. É neste ponto crítico que o design geométrico avançado assume o controle sobre a química pura. A solução de engenharia foi moldar a cavidade central com o formato de uma estrela de várias pontas, não um círculo. A genialidade dessa forma geométrica é fascinante. À medida que o combustível nas pontas afiadas da estrela queima, essa área específica se alarga. Porém, simultaneamente, o combustível localizado nos ângulos internos da estrela vai sendo consumido e desaparece. Matematicamente, a redução da área de um lado é perfeitamente compensada pelo aumento da área no outro lado. Essa dinâmica de compensação geométrica mantém a área de superfície total de queima rigorosamente constante ao longo do tempo. O resultado prático desse design em forma de estrela é um perfil de empuxo completamente neutro. O míssil recebe um impulso constante, estável e altamente previsível durante toda a fase crítica e violenta de lançamento rumo à órbita terrestre. Incrivelmente, essa geometria do orifício central pode ser modificada para assumir formas de flocos de neve ou até mesmo ossos de cachorro. Essas variações servem para programar fisicamente exatamente quando o míssil deve acelerar agressivamente e quando deve reduzir a velocidade. Tudo isso é controlado puramente pela forma do molde físico, sem qualquer auxílio de computadores. Agora temos um míssil de combustível sólido letal, pronto para ser lançado em frações de segundo. No entanto, esconder essa besta de metal em um silo subterrâneo cria uma nova série de problemas físicos aterrorizantes. Quando o motor do foguete é acionado, ele expele uma torrente de gás de exaustão em velocidades hipersônicas e a temperaturas que excedem 3.000 graus Celsius. Se essa liberação cataclísmica de energia ocorrer dentro de um espaço confinado e estreito,
As ondas de choque supersônicas ricochetearão violentamente nas paredes. Esse reflexo de gás sob pressão extrema, conhecido na engenharia como fenômeno de sobrepressão, derreteria instantaneamente o corpo do míssil e destruiria seus delicados instrumentos de orientação eletrônica. Disparar um foguete maciço de dentro de um poço subterrâneo apertado é literalmente o equivalente físico a detonar uma banana de dinamite dentro do cano entupido de uma espingarda. Para evitar a autodestruição imediata, os silos subterrâneos devem ser projetados com uma compreensão magistral e impecável da dinâmica de fluidos computacional e da termodinâmica de gases. Para resolver isso, engenheiros civis militares constroem sistemas gigantescos de defletores de chamas na base do silo. Essas estruturas massivas, frequentemente moldadas como as letras U ou W, são forjadas em aço ultra-resistente ao calor e resfriadas continuamente com água. O defletor captura o gás de exaustão de 3.000 graus e o redireciona de forma aerodinâmica. O fluxo de plasma superaquecido é então canalizado suavemente para túneis de exaustão dedicados que conduzem a energia térmica com segurança para fora da montanha. Mas além do inferno térmico, há um problema acústico devastador. O som de um lançamento de foguete de combustível sólido em um ambiente fechado pode atingir impressionantes e destrutivos 200 decibéis. Ondas sonoras dessa magnitude não são apenas ruídos altos, elas carregam energia física brutal capaz de rasgar chapas de aço como se fossem papel. Por isso, as instalações implementam sistemas de amortecimento de choque acústico de última geração. Cortinas de água de altíssima pressão são pulverizadas diretamente no gás de exaustão para absorver a energia sônica destrutiva. Garantir que o míssil não seja aniquilado pelas forças do seu próprio lançamento é apenas metade do desafio de engenharia. A outra metade, igualmente formidável, é garantir que essas instalações subterrâneas sobrevivam ao ataque inimigo direto. É aqui que entra a importância vital da geologia militar e da escolha estratégica dos locais de construção dos complexos. Muitas dessas instalações não são escavadas em qualquer montanha aleatória, elas são encravadas profundamente sob formações rochosas específicas, como as montanhas Zagros. O segredo reside na densidade extrema do material geológico. Grande parte dessas cordilheiras é composta por rochas sedimentares superdensas e granito sólido, que atuam como um escudo cinético natural. Quando uma gigantesca bomba antibunker, como a temida GBU-57 americana, atinge a superfície da montanha, sua energia cinética maciça precisa penetrar camada após camada de rocha incrivelmente densa. De acordo com as leis da física, a força da onda de choque gerada pela explosão decai exponencialmente à medida que viaja através de um meio altamente denso e não compressível. Cada metro de rocha granítica absorve, dispersa e dissipa a energia destrutiva da explosão. A uma profundidade impressionante de 500 metros, até mesmo a onda de choque de uma explosão nuclear tática na superfície será amortecida e reduzida a uma leve vibração sísmica completamente inofensiva para a estrutura de concreto armado do silo de mísseis localizado abaixo. Entretanto, a força bruta das bombas antibunker não é a única ameaça que assombra os engenheiros militares. Na era da guerra moderna hiperconectada, a ameaça mais invisível e indiscutivelmente a mais letal para a infraestrutura é o pulso eletromagnético. Uma arma MP pode induzir correntes elétricas massivas, fritando instantaneamente todos os sistemas eletrônicos. Sem proteção, os delicados computadores de orientação dos mísseis e as redes de comunicação seriam obliterados em microsegundos. Para blindar esses nervos eletrônicos vitais, os túneis subterrâneos são projetados aplicando o princípio clássico da gaiola de Faraday, mas em uma escala arquitetônica colossal. Dívidas, tetos e pisos são revestidos com malhas de cobre. Essas placas de aço condutoras e redes metálicas são interligadas firmemente, criando uma concha protetora eletromagnética impenetrável que encapsula toda a cidade subterrânea. A física por trás da gaiola de Faraday é de uma elegância absoluta. Quando uma onda eletromagnética externa atinge violentamente essa concha condutora, os elétrons livres no metal reagem imediatamente. Esses elétrons se movem rapidamente e se redistribuem ao longo da superfície externa da gaiola de uma maneira tão matematicamente perfeita que o campo elétrico interno resultante é anulado e passa a ser exatamente zero. Essa anulação total do campo elétrico garante que nenhum pico de tensão letal consiga penetrar para derreter os microprocessadores dos mísseis balísticos.
Mesmo que o inimigo detone uma arma nuclear de pulso eletromagnético na alta atmosfera diretamente acima da instalação, essa gigantesca gaiola de cobre absorverá implacavelmente toda a energia eletromagnética e a dissipará com segurança para o aterramento no solo. Isso mantém os mísseis totalmente operacionais, intactos e prontos para disparar a qualquer momento exigido. Apesar de toda essa fortificação física contra bombas e radiação, houve um ataque cibernético sorrateiro que conseguiu perfurar essas defesas impenetráveis, mudando a história da guerra cibernética para sempre, o vírus Stuxnet. Este não era um simples software de roubo de dados ou espionagem. O Stuxnet foi a primeira arma ciberfísica real implantada no mundo moderno. O Stuxnet era um pedaço de código malicioso meticulosamente projetado com um único propósito: destruir maquinário de metal pesado e infraestrutura industrial no mundo físico. O alvo principal dessa arma digital eram as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio. O programa se infiltrou silenciosamente nos controladores lógicos programáveis, os cérebros das máquinas. Esses controladores, conhecidos como PLCs, regulavam a velocidade de rotação das centrífugas IRUM. Essas centrífugas giram a velocidades alucinantes, criando uma força centrípeta extraordinária para separar os isótopos de urânio. Sorrateiramente, o vírus assumiu o controle e ordenou que os rotores girassem muito além de seus limites seguros de engenharia mecânica. Em seguida, o código malicioso forçava as máquinas a desacelerar drasticamente, e logo depois as acelerava novamente em ciclos repetitivos. Essa manipulação errática da velocidade foi projetada com uma genialidade sádica, baseada no princípio fundamental da física conhecido como ressonância mecânica. Todo objeto físico no universo possui uma frequência natural de vibração. Se o objeto for submetido a uma perturbação externa que corresponda exatamente à sua frequência natural, ele vibrará com a intensidade máxima. Ao forçar repetidamente os rotores de alumínio das centrífugas a passarem por sua frequência de ressonância crítica, o Stuxnet induziu vibrações mecânicas extremas e incontroláveis na estrutura de metal dos tubos giratórios. Essas vibrações catastróficas ultrapassaram rapidamente os limites de fadiga do material de alumínio. Como resultado direto dessa física implacável, os rotores, que giravam tão rápido quanto a velocidade de uma bala, se estilhaçaram em pedaços de dentro para fora. O ataque destruiu milhares de centrífugas de enriquecimento, sem que um único tiro físico fosse disparado. Após a devastação causada pelo Stuxnet, a tecnologia de enriquecimento evoluiu rapidamente. Vamos mergulhar na física de fluidos por trás das centrífugas modernas, muito mais avançadas, como o modelo IR6. O objetivo principal dessas máquinas de precisão é enriquecer o gás hexafluoreto de urânio, comumente conhecido pela sigla química UF6, para uso em reatores ou armas. Este gás contém dois isótopos cruciais de urânio: o urânio-238, que é ligeiramente mais pesado e estável, e o urânio-235, que é microscopicamente mais leve e altamente físsil, sendo o verdadeiro combustível para as reações nucleares. A diferença de massa entre esses dois isótopos é incrivelmente minúscula, representando menos de 1% da massa atômica total. É exatamente aqui que a força centrífuga extrema desempenha seu papel mágico. Quando o gás é injetado no rotor cilíndrico girando a dezenas de milhares de rotações por minuto, a força de inércia esmagadora empurra o isótopo mais pesado, o U-238, com força contra a parede externa do cilindro, enquanto o 235, mais leve, tende a se concentrar perto do centro do eixo. No entanto, o aumento da pureza isotópica gerado por uma única máquina centrífuga é absolutamente microscópico e insuficiente. Para purificar o urânio até o nível necessário para armamentos, milhares dessas máquinas precisam ser interligadas de forma meticulosa em série e em paralelo, formando uma estrutura de dinâmica de fluidos incrivelmente vasta e complexa. Essa rede industrial massiva é conhecida como sistema de cascata. Dentro desta cascata termodinâmica, o gás U-235 levemente enriquecido retirado do centro de uma máquina é sugado e bombeado para a próxima centrífuga para ser purificado ainda mais. Enquanto isso, o gás U-238 empobrecido é empurrado de volta para o estágio anterior em um ciclo contínuo e ininterrupto. Projetar esse sistema de tubulação interconectada exige cálculos de dinâmica de fluidos de nível quase divino.
Os engenheiros devem equilibrar perfeitamente a pressão do gás, as variações de temperatura e o fluxo de massa através de milhares de máquinas simultaneamente. Qualquer flutuação mínima em um tubo pode desestabilizar toda a cascata e arruinar meses de produção. Depois que o urânio é arduamente enriquecido até atingir o grau de pureza para uso em armas, o próximo e maior desafio físico para qualquer programa militar é o processo de miniaturização. Construir um reator nuclear do tamanho de um edifício comercial é uma coisa, mas comprimir uma reação em cadeia apocalíptica dentro de uma ogiva compacta é um milagre da termodinâmica. A ogiva precisa ser pequena e leve o suficiente para ser transportada por um míssil balístico através do vácuo do espaço e sobreviver à violenta reentrada na atmosfera da Terra. A chave absoluta para dominar essa miniaturização nuclear reside no design altamente classificado das lentes de explosivos convencionais que cercam o núcleo físsil de plutônio ou urânio altamente denso. Dentro de uma ogiva moderna, um núcleo esférico sólido de metal físsil é envolvido por um arranjo geométrico perfeitamente usinado de explosivos químicos de alta potência. Quando o sistema de detonação eletrônica é ativado, esses explosivos não explodem para fora como uma bomba comum. Em vez disso, eles são moldados para focar a onda de choque para dentro do núcleo metálico. Esse processo contra-intuitivo e violento é conhecido na física de armas como implosão esférica. A onda de choque convergente dessa implosão esmaga o núcleo de urânio de todas as direções simultaneamente, aplicando uma pressão equivalente a milhões de atmosferas terrestres. Essa pressão inimaginável encolhe fisicamente o volume do metal pesado esmagando seus átomos. A compressão extrema aumenta drasticamente a densidade do material até que ele atinja um estado crítico da física conhecido como massa supercrítica. É exatamente neste ponto de inflexão microscópico que a distância entre os átomos de urânio se torna tão incrivelmente pequena que uma reação em cadeia de fissão nuclear descontrolada é iniciada, liberando energia pura, sem cálculos de dinâmica de choque absolutamente perfeitos. Medidos na escala de microsegundos, a onda de implosão será assimétrica. Se um lado empurrar uma fração de segundo mais cedo, o núcleo de urânio será simplesmente ejetado e despedaçado sem nunca atingir a massa supercrítica necessária. O resultado seria apenas uma bomba suja fracassada sem detonação nuclear. Por essa razão, a miniaturização de ogivas nucleares exige uma compreensão profunda da metalurgia avançada e das equações de estado dos materiais sob pressões extremas. O domínio da física dos combustíveis sólidos, da engenharia de dinâmica de fluidos em silos subterrâneos, da proteção eletromagnética em gaiolas de Faraday convergem para uma mudança radical de doutrina. Toda essa tecnologia deságua em uma única e aterrorizante realidade estratégica, o tempo de reação zero. Com essas inovações, o inimigo não tem mais o luxo de horas para detectar preparativos de lançamento através de imagens térmicas de satélite. No cenário geopolítico moderno, a capacidade de responder a um ataque em meros segundos altera o equilíbrio global de poder. Instalações invulneráveis a bombas antibunker e armas eletromagnéticas criam um novo e sombrio equilíbrio de terror. A guerra moderna não se trata mais apenas de quem possui o maior exército ou maior número de tanques, mas sim de qual nação domina mais profundamente as leis fundamentais da física para garantir a sua sobrevivência e garantir uma retaliação devastadora. Vamos cavar um pouco mais fundo sobre os motivos pelos quais o combustível líquido é tão problemático taticamente. Propelentes líquidos hipergólicos, que se incendeiam automaticamente assim que entram em contato, frequentemente utilizam hidrazina altamente tóxica e ácido nítrico fumegante vermelho como seu oxidante primário. São substâncias químicas incrivelmente agressivas. Os vapores corrosivos emitidos por esses produtos químicos têm o poder de dissolver e enfraquecer as ligas metálicas do próprio míssil de dentro para fora, caso sejam deixados nos tanques por muito tempo sem sistemas de resfriamento criogênico complexos. Além disso, esses grandes volumes de líquido são altamente suscetíveis ao fenômeno perigoso conhecido como sloshing. O sloshing é essencialmente o balanço violento do líquido dentro dos tanques gigantes. À medida que o míssil manobra e acelera rasgando os céus, dezenas de toneladas de combustível líquido balançam de um lado para o outro. Fisicamente, o momento dessa massa fluida em movimento pode alterar repentinamente o centro de gravidade do foguete de forma completamente caótica.
Esta mudança abrupta no centro de massa pode facilmente fazer com que o sistema de orientação perca o controle aerodinâmico, resultando em um foguete girando descontroladamente e se desintegrando sob forças extremas. Em forte contraste, o combustível sólido atua como um elemento estrutural rígido. O bloco maciço de HTPB e alumínio não balança e não altera o centro de massa. O bloco sólido adiciona uma rigidez mecânica crucial ao próprio corpo do míssil. Isso simplifica imensamente o design estrutural do invólucro externo, permitindo que ele seja fabricado inteiramente a partir de compostos de fibra de carbono ultraleves. A redução drástica no peso estrutural aumenta significativamente o alcance balístico da arma, tornando-a muito mais letal. No entanto, o processo de fabricação desses blocos gigantescos de combustível sólido não é isento de riscos de defeitos invisíveis. Se durante o meticuloso processo de vazamento e cura química, bolhas de ar microscópicas ficarem presas no interior da matriz de borracha, as consequências durante a fase de lançamento podem ser absolutamente fatais e instantâneas para o míssil. Essas bolhas de ar microscópicas atuarão como câmaras de combustão secundárias não planejadas. Quando a chama atinge a bolha, a área de superfície de queima aumenta abruptamente. Esse pico instantâneo de pressão microscópica pode criar fissuras profundas no bloco de combustível restante. As fissuras, por sua vez, também se incendeiam, multiplicando a pressão exponencialmente. Esse fenômeno aterrorizante em cadeia é chamado de anomalia de combustão cinética, e é garantido que transformará o míssil em uma bola de fogo estilhaçada em questão de milissegundos. Devido a esse risco crítico, inspeções rigorosas utilizando equipamentos de raio-x industriais massivos são absolutamente necessárias para escanear cada centímetro cúbico do bloco de propelente. Além do engenhoso formato de estrela, os engenheiros aeroespaciais também empregam técnicas avançadas de inibição. Inibidores são finas camadas de materiais inertes e incombustíveis que são meticulosamente aplicadas em partes específicas do bloco de combustível sólido. Ao revestir as extremidades do cilindro, eles forçam o fogo a se espalhar exclusivamente na direção radial. Essa técnica de inibição é a forma termodinâmica de controlar de maneira absoluta o vetor de empuxo. A taxa de queima do combustível sólido também é altamente dependente da pressão inicial dentro da câmara de combustão. Esse comportamento complexo é descrito com precisão pela lei de Vielli, uma equação empírica fundamental que dita a dinâmica da velocidade de combustão. Se a pressão inicial for muito baixa, a reação química enfraquecerá rapidamente e se apagará, como tentar acender um fósforo no topo do Monte Everest, onde o ar é rarefeito. Por outro lado, se a pressão inicial for excessivamente alta, a reação química acelerará de forma incontrolável, transformando o motor do foguete em uma bomba de fragmentação letal na base de lançamento. Voltando ao ambiente opressivo dos silos subterrâneos. O chamado lançamento a quente, ou hot launch, a partir de um espaço confinado exige verdadeiros milagres na engenharia de válvulas de exaustão. Antes que o míssil acenda seu motor principal, um sistema de ventilação gigantesco, impulsionado por turbinas industriais de alta potência, deve ser ativado com precisão máxima. Essas turbinas colossais criam ativamente uma zona de pressão negativa nos túneis de exaustão, sugando violentamente os gases tóxicos e superaquecidos para longe do corpo sensível do míssil. Alguns dos sistemas balísticos mais sofisticados do mundo utilizam um método alternativo conhecido como cold launch, ou lançamento a frio, para evitar o inferno térmico dentro do silo. Neste engenhoso método de lançamento a frio, um gerador de gás separado, ou um sistema de ar de extrema pressão, é utilizado para ejetar fisicamente o míssil para fora do silo subterrâneo, funcionando de forma muito semelhante à maneira como um chumbinho é disparado do cano de uma espingarda de ar comprimido. O motor principal de combustível sólido permanece desligado. O propulsor principal do foguete só entrará em ignição automaticamente quando o míssil já estiver a dezenas de metros no ar livre. Esse método de lançamento a frio elimina completamente o pesadelo da dinâmica de fluidos dos gases de exaustão confinados dentro da estrutura subterrânea. Contudo, essa solução transfere toda a complexidade para o sistema de ejeção pneumática. Esse sistema pneumático deve ser perfeitamente capaz de erguer uma carga que pesa dezenas de toneladas com uma aceleração incrivelmente precisa e controlada
garantindo que o míssil não perca o momento e caia de volta de forma catastrófica sobre as portas de aço do silo antes que o motor principal tenha a chance de acender e assumir o voo balístico rumo à estratosfera. A escolha de construir essas fortalezas nas montanhas Zagros também leva em profunda consideração as falhas tectônicas da região. Construir instalações militares gigantescas em zonas propensas a terremotos pode parecer contraintuitivo à primeira vista. No entanto, os engenheiros militares utilizam tecnologia de isolamento sísmico de última geração para proteger os equipamentos. Os silos reais dos mísseis e as complexas salas de controle eletrônico não estão fixados diretamente e rigidamente à rocha da montanha. Em vez disso, essas estruturas maciças são suspensas e isoladas, utilizando um sistema colossal de amortecedores de choque, baseados em molas gigantescas e cilindros hidráulicos de alta pressão, criando uma ilha de estabilidade no subsolo. Ao suspender essas estruturas críticas, as vibrações sísmicas violentas, sejam elas originadas de terremotos naturais ou do impacto de bombas antibunker penetrantes, são absorvidas com eficiência pelas molas gigantes. Isso mantém a integridade absoluta do delicado microcosmos eletrônico no interior. Esta é uma aplicação direta da física dos osciladores harmônicos amortecidos. Nesse sistema físico brilhante, a energia cinemática destrutiva vinda do exterior é convertida em calor inofensivo, através do fluido hidráulico e dissipada lentamente para o ambiente. Além disso, o posicionamento em grandes altitudes nas montanhas oferece uma vantagem tática crucial na trajetória balística, fornecendo uma imensa energia potencial inicial antes do lançamento. Estar a milhares de metros acima do nível do mar significa que o míssil precisa atravessar a camada inferior da atmosfera, que é a mais densa, num tempo muito mais curto. Isso reduz drasticamente a força de arrasto aerodinâmico que drena a energia do míssil, economizando combustível precioso que será utilizado posteriormente durante a fase de voo no espaço sideral profundo. Construir uma gaiola de Faraday do tamanho de uma base militar inteira apresenta desafios de isolamento eletromagnético extremos. Cada cabo de energia elétrica, cano de água ou duto de ventilação metálico que entra do mundo exterior pode acidentalmente atuar como uma antena gigantesca, conduzindo ondas eletromagnéticas letais de um pulso EMP direto para o coração da instalação. Se isso acontecesse, destruiria todo o propósito do escudo de cobre em questão de microsegundos. Para bloquear absolutamente a entrada dessas ondas assassinas, todos os utilitários que perfuram a gaiola de Faraday devem ser equipados com filtros de guia de onda modificados. Esses filtros complexos aplicam o princípio físico rigoroso da frequência de corte eletromagnética. Eles são usinados com dimensões físicas incrivelmente exatas, calculadas para permitir que fluidos como ar ou água fluam livremente em seu interior, enquanto bloqueiam e refletem completamente qualquer radiação de micro-ondas de alta frequência. Já os cabos de dados de comunicação que precisam atravessar esse escudo impenetrável são feitos puramente de cabos de fibra ótica. Como a fibra ótica transmite informações complexas utilizando partículas de luz ou fótons que viajam presas dentro de finos tubos de vidro, em vez de elétrons se movendo através de fios de metal, elas são totalmente imunes à indução eletromagnética gerada por ataques EMP. Isso garante que as comunicações críticas de comando permaneçam seguras, cristalinas e ininterruptas. Voltando ao desenvolvimento das centrífugas modernas IRSES, o material do rotor foi atualizado de ligas de alumínio para tubos de compostos de fibra de carbono pura. A fibra de carbono possui uma relação força-peso infinitamente superior. Na física de materiais, rotores mais leves e incrivelmente mais fortes podem girar a velocidades absurdas sem serem dilacerados por sua própria massa. Essa mudança de material aumenta de forma exponencial a eficiência do processo de separação isotópica. A dinâmica de fluidos no interior do rotor IR6 também se aproveita de um fenômeno físico brilhante, a convecção térmica. A base inferior do rotor giratório é aquecida de forma controlada, enquanto a parte superior do cilindro é simultaneamente resfriada com extrema precisão. Essa diferença crucial de temperatura cria correntes lentas de convecção vertical no gás de urânio. Essas correntes interagem com a força centrífuga, multiplicando o efeito de separação de forma dramática ao longo do tubo.
Essa interação complexa de termodinâmica e mecânica é o coração do enriquecimento moderno, exigindo que o controle de temperatura seja preciso em décimos de grau. Vamos retornar à física aterrorizante da detonação da ogiva nuclear em miniatura. Para garantir uma implosão esférica absolutamente perfeita e simétrica no núcleo de urânio, os engenheiros utilizam um sistema conhecido como detonador de fio de ponte explosivo. Isso não é um pavio comum. Capacitores de altíssima voltagem liberam milhares de volts de eletricidade simultaneamente. Essa carga elétrica massiva e instantânea atinge dezenas de fios de ouro microscópicos que tocam os explosivos ao redor da esfera metálica. A corrente extrema vaporiza os fios de ouro em um plasma em expansão explosiva, acionando todos os explosivos ao mesmo tempo com uma variação de tempo incrivelmente pequena, de menos de 1/10 de milionésimo de segundo entre eles. Essa sincronização temporal absoluta é a chave termodinâmica para evitar qualquer deformação no núcleo de urânio quando a onda de choque o atinge violentamente de todas as direções. Bem no centro do núcleo físsil encontra-se o iniciador de nêutrons modulado. Este pequeno componente esférico contém os elementos berílio e polônio, rigorosamente separados por uma fina folha metálica. Quando a onda de choque da implosão esmaga o núcleo metálico, essa folha de proteção se rompe, misturando os dois elementos de forma brutal. Na física quântica, essa reação entre o berílio e o polônio libera uma verdadeira tempestade de nêutrons exatamente no momento de compressão máxima do núcleo. É essa tempestade de nêutrons que acende a reação em cadeia de fissão exponencial. Toda essa intrincada sequência de eventos termodinâmicos e quânticos ocorre em uma fração insondável de nanosegundos. Se houver falha em um único componente eletrônico, a detonação nuclear simplesmente não ocorrerá. É por isso que a proteção eletromagnética em túneis subterrâneos é tão vital, pois os capacitores de alta tensão da ogiva são vulneráveis à indução eletromagnética externa. A ausência de assinaturas térmicas na superfície da montanha torna os bilhões de dólares investidos em constelações de satélites inimigos de alerta precoce infravermelho praticamente inúteis. O calor gerado é absorvido pelas águas subterrâneas naturais, tornando a instalação termicamente invisível. Isso neutraliza a capacidade de detecção preventiva antes que o míssil seja disparado. Quando o míssil finalmente emerge de seu silo oculto, as escotilhas de aço que pesam dezenas de toneladas são abertas utilizando explosivos de corte linear. Esses explosivos utilizam o efeito Monroe. Quando detonados, eles invertem uma camada de cobre em um jato de plasma de metal líquido viajando a 10 km por segundo, cortando as dobradiças de aço maciço como se fossem manteiga. Como o sistema de orientação do míssil funciona dentro dessa gaiola de Faraday subterrânea antes do lançamento, como sinais de satélite não podem penetrar na rocha e no cobre, o míssil depende de um sistema de navegação inercial autônomo. Ele usa giroscópios de laser anelar e acelerômetros quânticos incrivelmente sensíveis para sentir a rotação da própria Terra de forma independente. Baseado no efeito Sagnac da física ótica, o computador de bordo calcula a posição exata do míssil usando matemática pura e cálculo integral, tornando-o completamente imune a qualquer interferência ou guerra eletrônica. Uma vez lançado, ele voa guiado apenas pelas leis da inércia de Newton, ajustando sua trajetória com radares altímetros para atingir o alvo com uma precisão mortal. Todos esses campos da ciência pura termodinâmica, acústica, eletromagnetismo, ciência dos materiais e física quântica se unem para criar a máquina de guerra definitiva. No entanto, a mesma física de dinâmica de fluidos das centrífugas que cria armas pode ser usada para produzir isótopos médicos vitais que salvam milhões de vidas em tratamentos de câncer em hospitais pelo mundo todo. A mesma gaiola de Faraday que protege a ogiva nuclear é o princípio que impede que os aviões comerciais caiam quando atingidos por raios em tempestades. A ciência em si é fundamentalmente neutra. É a aplicação humana que define o seu propósito. Entender as leis da natureza nos mostra a fragilidade da nossa paz, equilibrada por equações matemáticas frias, complexas e sem nenhum compromisso. Como comunicadores científicos, nosso papel no Mistérios da Ciência é desvendar as complexidades dessas tecnologias através da lente da física, pois o conhecimento racional é a nossa melhor ferramenta. Se você adorou essa imersão técnica pesada, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. A ciência está em tudo.
Sou analista nova e até a nossa próxima descoberta!